dia a todos. Continuando então com o nosso projeto do Instituto de Biociências, tratando sobre o resgate histórico, onde nós temos trazido na pauta algumas situações da história do nosso instituto. Hoje nós celebramos a oportunidade de tê-lo conosco, o professor Renato Diniz, do Departamento de Educação. É uma satisfação muito grande tê-lo conosco. O professor Renato, fazendo aí um estudo um pouquinho das tarefas que já foram desenvolvidas no nosso instituto, a gente percebe um trabalho bastante intenso, né, onde inclusive teve um período administrativo bastante importante, não é, professor? Então, sinta-se abraçado por mim, especialmente, e pelo nosso instituto, e nós agradecemos muito a oportunidade em tê-lo conosco, em contar um pouquinho dessa história, que na verdade nós temos um tempo de aproximadamente 50 minutos, mas eu tenho certeza que pela quantidade de assunto, nós poderíamos estender isso por algumas horas, né? Okay. Então, muito obrigado pela oportunidade. Olha, William, eu é que agradeço, né, você, a toda a equipe pelo convite, né, assim, acho que é uma oportunidade, sem dúvida, positiva, eu diria, acho que uma oportunidade rica, né, de retomar um pouco, né, eu acho que dessas experiências, né, do que eu tenho aqui na minha vida profissional, aqui na minha vida acadêmica junto ao IB, né, eu acho que esse resgate que vocês estão se propondo a fazer, eu acho que é muito importante, né, eu acho que a gente tem que realmente fazer isso, né, ter como uma das metas, talvez, do nosso trabalho, eu acho que realmente fazer ter o registro, né, do que foi, das dificuldades, enfim, do que foi todo o processo de construção, né, assim, acho que o Instituto de Biociências, ele tem hoje as características que tem, certamente em função dessa história, né, do que todas as outras pessoas fizeram e fazem, né. Sim. Então, a gente percebe, professor, ao longo dessas entrevistas, que é justamente isso, né? A gente tem, na verdade, no início, uma proposta, né, de instituto, uma proposta de congregação de cursos, e que ao longo do processo, com as experiências e as dificuldades, inclusive vividas políticas da época, vai direcionando isso para caminhos que nos trazem, de fato, hoje, a ser um dos principais institutos de pesquisa do país. Sem dúvida. Né? Mas o senhor é biólogo? Sim. Né? Fala um pouquinho disso para a gente, professor, em relação à parte de formação do professor Renato. Ah, tá ok. A minha graduação é em Ciências Biológicas. Eu fiz licenciatura e bacharelado na Federal de São Carlos. Em São Carlos. Isso. Aí quando foi para a pós-graduação, aí eu fui para a área de ensino, de educação. Fiz o mestrado na área de metodologia de ensino, também na UFSCar. A graduação foi em que época, professor? Só para a gente... Foi do ano de 81 a 85. Ah, que legal, poxa. Faz um tempinho. Faz um tempinho, pois é. Isso. Aí depois eu fiz o mestrado e fiz ainda na UFSCar, mas ainda já indo, né, para a área de ensino. Perfeito. E depois do doutorado eu fiz na Faculdade de Educação da USP, em São Paulo. E aí já também, né, na área de educação, e aí já já como docente aqui Ah, tá certo. Então, congregando essas experiências, inclusive, da UFSCar, USP, e trazendo isso para a Unesp, somando a nossa realidade à época, né? Isso mesmo. Eu acho que eu venho assim de um grupo, né, de docentes da universidade, aqui da Unesp, que entravam ainda, eu era mestre, eu não era, eu era professor assistente. Entendi. Quando eu fiz o concurso aqui. Então eu fiz o doutorado, eu ingressei no doutorado já sendo docente aqui da universidade. Então eu percebo que finaliza a graduação na UFSCar, começa já o mestrado. Sim. E já logo após o mestrado em São Carlos, vem para Botucatu já para prestar um concurso e assumir um cargo de professor. Eu vim para Botucatu em 1992. No início de 92 eu comecei a trabalhar aqui. E como que era o instituto dessa época, professor? Olha, eu tive uma aproximação com o instituto que eu acho que foi uma aproximação assim bastante, acho que lenta, assim, gradual, assim, porque eu vim para cá, foi curioso isso.
eu vim como professor substituto, Ah, tá certo. como uma substituição. Então, a ideia, na minha cabeça, na verdade, era assim, eu achava que eu ia ficar aqui só um ano, que eu vinha como professor substituto por um ano. Entendi. Então, eu entendia que provavelmente era isso que ia... Então, assim, a minha relação, inicialmente, assim, eu cheguei, eu fiquei muito próximo ao meu departamento, assim, eu não me integrei de imediato, assim, de uma forma mais ampla, porque quando eu vim em 92, eu estava muito envolvido ainda com a finalização do meu mestrado. Perfeito. Né? Então, eu tinha essa correria, eu estava mais assim, Botucatu, São Carlos, Botucatu, né? Aí depois, bom, aí eu continuei aqui, aí no ano de 93 aconteceu o concurso, aí sim, eu me efetivei, eu vim em 92 como substituto, mas o concurso mesmo eu prestei em 93. Perfeito. E aí eu comecei em 93, eu comecei o doutorado também. Então eu comecei a viajar. Então assim, eu acho que eu confesso assim que eu comecei a perceber e a viver mais o Instituto a partir de 1997, 98, assim, quando eu finalizei o doutorado, Perfeito. que eu voltei, e aí eu comecei a me integrar. Eu acho que ele já era, mesmo nesse período, assim, né? Eu acho que já era uma unidade, assim, que era diferenciada no sentido, assim, de que fazia um trabalho muito sério, tinha assim, uma qualidade, um compromisso e uma qualidade de trabalho que se destacava na Unesp, eu acho que de um modo geral. Eu acho que já naquele período ela tinha essa característica. É lógico que era menor, era uma outra expressão, mas já tinha esse diferencial. Eu acho que o IB, há muito tempo, ele vem já com essa... Né, acho que essa tradição de pesquisa, acho que as pessoas que... Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, havia uma preocupação dos docentes mais antigos do meu departamento em me colocarem uma série de elementos, assim, né? Olha, qual que é o seu papel aqui, com o que você vai ter que fazer, né? Então você tem que se preocupar com a pesquisa, você tem que se preocupar com a extensão, o que é o trabalho na universidade, porque eu não tinha nunca dado aula em universidade. Perfeito. Então achei que foi muito, assim, eu fui muito bem recebido. E assim, as pessoas foram me falando o que significava ser um professor numa universidade, né? Eu achei que isso foi muito interessante. E o departamento, pensando em unidade departamental, ele já estava em posição geográfica do Instituto, já devia estar lá. Sim, mesmo prédio, é isso mesmo. Mesmo prédio. Em relação aos docentes, o que você lembra dos colegas que te receberam? Quem eram os docentes à época? Olha, eram todos, acho que a maioria já não está mais aqui, né? Era o professor Gilberto. O professor Gilberto Borges foi a pessoa que me recebeu primeiro, porque foi a pessoa que me convidou para vir aqui como substituto em 92, né? Então, ele era a pessoa que trabalhava na mesma área que eu, né? Na área de prática de ensino, de estágio supervisionado. Eu já conhecia, já tinha lido a tese dele, já tinha lido o material dele, já era uma pessoa que eu conhecia por literatura, né, por estudo. Ah, que legal. E então ele foi a primeira pessoa que me recebeu aqui. Aí nós tínhamos a professora Sônia, a professora Cleide, eram as pessoas, a professora Raquel Zerbino. Então eram as pessoas que naquele período, o professor Desotti, eram as pessoas que naquele período ainda estavam, mas que logo depois que eu cheguei, elas já foram se aposentando, já foram saindo. Né? Aquele período, 93, 94, foi um período também de mudança na Unesp. Foi um período de muitas aposentadorias. Certo. Foi um período de renovação, eu acho, que da Unesp. Porque muitas pessoas se aposentaram. Então, eu, por exemplo, prestei o meu concurso em 93, a professora Marília, a professora Luciana, várias pessoas que chegaram depois, chegaram exatamente nesse período, que foi o período que também na época, no histórico, ao longo do histórico da Unesp, foi um período de
vamos dizer assim, de renovação. Que provavelmente esse ciclo esteja acontecendo nesse ano e nos próximos, né? Pois é, eu acho que a gente está se aproximando, isso mesmo. Do final desse ciclo e recomeço de outro, isso, né? Isso e mesmo. como que é essa questão dos ciclos na universidade, professor? O senhor que passou por esse processo. Não é uma tarefa fácil, né? Não Pensando é. da relação interpessoal, administrativa. Uhum. Eu acho que o que eu acho que é importante, assim, porque esses ciclos, eles sempre vão acontecer, é natural que eles ocorram. O que eu acho que é importante é que a gente, assim, que as pessoas que ainda estão na universidade, no momento em que as novas estão chegando, que elas tenham um pouco esse papel, assim, como que aconteceu com o que aconteceu comigo na época que eu cheguei, assim, né? De que as pessoas falem, olha, a nossa missão a nossa trabalho aqui, isso, exatamente, sabe? Acho que o que é ser um professor numa universidade, o que é formar esses alunos, né? Quer dizer, se você vai formar um futuro biólogo, se você vai formar um futuro professor de biologia, qual é o seu papel nisso? Ou se você vai atuar, porque nós temos essa característica aqui, né, no campus de também poder atuar em outros cursos de graduação, então colaborar na formação de outros profissionais, o que é essa formação, qual a importância de você de você ter essa atuação que não só fechada, né? Quer dizer, você tem a graduação, mas você tem a pesquisa, você tem a extensão, você tem essa possibilidade múltipla de atuação, que eu acho que é fundamental, né? Esse multifatorial realmente é extremamente relevante, né? E, de fato, é o momento onde a gente consegue fazer qualquer mudança na universidade. Sem dúvida. Né? Porque cada contratação é no mínimo 30, 35 anos. Ou seja, o momento da contratação, de fato, é um momento extremamente importante, né? Pensando aí em departamento, em instituto. Sem dúvida. Professor, a gente está falando de uma missão, talvez, eu posso dizer assim, uma missão em particular do Departamento de Educação, que é se envolver na formação desses valores, né? A gente está falando de uma casa de ensino, né? Onde, lógico, nós temos sim uma reunião, uma assembleia de diferentes saberes, mas como fazer essa inserção, né? Como levar essa informação aos nossos alunos e que está pensando neles também como professores, né? Sim. Então, eu vejo como uma missão extremamente nobre da nossa instituição, do nosso Instituto de Biociências, em ter o senhor, o Departamento de Educação, como um ponto de extrema importância na formação dos nossos valores, da formação do cidadão que o nosso país espera, né? Nós somos transformadores de opinião, ou formadores de opinião, talvez, né? Então, como é fazer essa interface entre, olha, eu tenho um aluno que chega e eu tenho que devolver ele para a sociedade transformado, muitas vezes com a responsabilidade de transformar outros valores, né? Assumindo uma sala de aula, etc. Como o senhor enxerga essa missão? Eu agradeço aí pela sua colocação em relação ao trabalho, né, do Departamento de Educação. Eu enxergo essa assim como talvez uma das grandes responsabilidades, né, acho que um professor na universidade tem, né? Eu acho que assim como nós temos uma grande responsabilidade em termos da produção do conhecimento, dos conhecimentos que nós vamos produzir, porque a gente também tem essa dimensão, esse papel, mas nós temos uma dimensão importantíssima que é realmente a formação desse pessoal, né? Assim, a formação desses profissionais. Então, eu acho que ela tem que ser assumida assim de uma forma muito responsável, sabe? Muito madura, muito preparada. Assim, as pessoas elas têm que ter um bom preparo. Eu acho que isso, o Instituto, acho que ele sempre, de uma certa forma, eu acho que ele primou por isso, assim, né? Acho que sempre tentou selecionar pessoas, né, assim, fazer na contratação dos seus docentes, assim, tentando realmente privilegiar isso, assim, né? Pessoas que de fato pudessem contribuir de forma significativa para a formação ou dos biólogos ou dos biomédicos. Hoje em dia muito mais, né? Eu falei muito da biologia e do ensino de biologia, porque eu falei da minha área específica, mas o Instituto de Biociências forma biomédico, forma físico-médico, forma nutricionista. Hoje, então, assim, todos esses profissionais que o Instituto de Biociências tem como responsabilidade formar, eu acho que, né, acho que tem que ter realmente esse compromisso, né, dos nossos docentes, enfim, de todo o corpo técnico administrativo, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de formação, assim, de não perder isso de vista, né? Que acho que a gente tem que formar esse profissional e formar bem esse profissional. Professor, isso vai um pouco na contramão do que o nosso país vive?
Eu tenho a impressão que, nesse momento atual, eu temo que talvez algumas coisas, porque acho que há vários indicativos, acho que indícios de que o ensino superior, né, principalmente o ensino superior público, né, parece que está sendo colocado quase que como um grande vilão, né, assim como alguém que não cumpre o seu papel, né, assim, então está se ressaltando muitas características negativas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante delicado nesse sentido, porque eu acho que nós, como instituições, né, todas as instituições públicas, elas têm um papel fundamental, né? Muitas vezes a gente discute um departamento de educação, lógico, na formação de um novo professor, mas a gente esquece que a educação também nos leva a ensinar a pensar. Sem dúvida. Né? A filosofia é extremamente importante nesse processo. Né? De questionar, e quais são os questionamentos, como resolver esses questionamentos, né? Ou seja, eu coloco em evidência, não é um simbolismo. Exato. Na verdade, isso está no nosso dia a dia, a filosofia realmente ela existe. Né? Porque nós não estamos formando assim existe, assim, o que eu quero dizer assim, você não está formando uma pessoa meramente técnica, né? Você está, lógico que você forma assim as pessoas, elas existem habilidades técnicas fundamentais, né, para você ser um biólogo, e se o biólogo vai atuar aqui, ali, quer dizer, qualquer das frentes, né, que a biologia ela se abre muito, e vai ter especificidades técnicas nas diferentes áreas, e isso é um diferencial, não resta a menor dúvida. Assim, a dimensão técnica ela é importante no processo de formação, mas ela não é única, né? Acho que tem essa formação humana, essa formação, né, filosófica, essa formação mais política, essa formação mais geral, que também faz parte desse profissional, né? Quer dizer, ele tem que ter um preparo, né? Ele vai ter que ser capaz de realizar a pesquisa que ele vai desenvolver, que ele se propõe a fazer, a atividade profissional que ele vai realizar, mas ele também tem que ser uma pessoa capaz de refletir sobre o impacto daquela pesquisa, qual é o impacto social dela, qual é o papel que ela tem no contexto que ela está vivendo, né? Assim, então, acho que tudo isso acho que faz parte do que eu chamei no início para você, dessa formação de qualidade desses profissionais. Né? A gente percebe, não é, professor? Eu estou tendo o privilégio, eu posso dizer assim, de ter aqui comigo, num bate-papo como esse, outros professores, de outras épocas, inclusive. A gente percebe que o nosso instituto, a nossa Unesp de Botucatu, ela foi abraçada pela sociedade de uma tal forma que houve a construção, né? Só que por questões, na verdade, de segurança, etc., a gente acaba criando muros na universidade. E muitas vezes isso acaba gerando um certo distanciamento. Talvez esse fosse o momento, inclusive, de... não estou dizendo em quebrar esses muros fisicamente, mas voltar mais para a sociedade. Sem sombra de dúvidas. Trazer a sociedade para dentro da universidade, não apenas os alunos que vêm da sociedade, mas também mostrar para a própria sociedade do que nós fazemos aqui dentro. Sem dúvida. Né? E qual o reflexo que isso tem na qualidade de vida da população, muitas vezes na formação de recursos humanos extremamente qualificados, que saiba se situar no momento, olha, eu estou aqui, mas eu posso atuar de um modo a ser um profissional qualificado daqui a 4 anos, né? Ou seja, esse é o papel da universidade. Eu tenho a impressão, inclusive, William, que se nós não conseguirmos fazer isso de uma forma bem efetiva, eu acho que isso vai, assim, vai ter um impacto direto na possibilidade de sobrevivência ou continuidade da universidade, pelo menos nesses moldes que ela tem hoje. Assim, eu acho que se a gente não conseguir ter junto à população, junto à opinião pública, esse conhecimento, essa certeza desse papel, dessa importância que as instituições de ensino superior públicas têm, dificilmente a gente vai conseguir, acho que por conta própria, assim, vamos dizer, sobreviver a uma série de ataques, né, que a gente está vendo que estão ocorrendo, que vem ocorrendo ultimamente, né, ao ensino superior público, né? Então, se a gente não tiver a opinião pública nos defendendo, vai ficar muito mais difícil para a gente conseguir
sabe, encarar essa realidade. esse confronto que está quase que se caracterizando. Professor, a gente escuta muito do plano de governo do atual presidente, aqui não estou discutindo, é lógico, ideologia nenhuma, mas de fazer uma inversão da pirâmide, olhar mais para o ensino básico. Né? Eu percebo particularmente uma necessidade absurda de investimento no ensino básico. Mas não é tirar de um lugar e colocar em outro. Como o senhor vê assim, essa questão? É lógico que é uma questão totalmente, né? Talvez um pouco alheia a essa nossa bate-papo, mas ouvir de um educador de área de pesquisa em relação a esse assunto é extremamente relevante para a gente. Como olhar para o ensino básico, assim, pensando numa escala, né? É lógico, o ensino básico e o ensino superior. Como olhar para o ensino básico? O senhor tem algum... Do ponto de vista... Você acadêmico. Diz... Acadêmico. Eu acho que tem que ser olhado assim, como uma forma, como que eu posso te dizer assim, com a preocupação assim, de efetivar políticas de melhoria reais. Perfeito. Eu acho que o que nós temos visto ao longo... E talvez aqui eu me refira especificamente, talvez, a uma experiência mais... que é a experiência que eu conheço mais, né, da educação básica do Estado de São Paulo, em que a gente vê, assim, do ponto de vista de documentos, do ponto de vista de propostas, você tem, assim, que os avanços foram acontecendo, né? As reformulações curriculares, a perspectiva, mas do ponto de vista do que poderia, o que deveria ser, assim, no papel, na proposta, a educação básica no Estado de São Paulo. Então isso foi, de uma certa forma, foi avançando. Perfeito. Agora, isso comparado ao efetivo, né, o que efetivamente ocorre nas escolas, ocorre na realidade das escolas, a realidade da sala de aula. Assim, eu acho que precisaria, de fato, haver um movimento assim, que mexesse nessa realidade. Eu não presenciei ainda, ao longo de todos esses anos, uma situação efetiva de modificação concreta assim, e significativa no âmbito da sala de aula, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos assim, de infraestrutura, aspectos de formação dos professores, de qualidade, de condições de trabalho desses professores, enfim. Eu acho que haveria a necessidade de que se fizesse uma política que efetivamente chegasse a esse ponto, chegasse lá na sala de aula. Tivesse de fato essa direção, esse direcionamento. Essa dimensão, assim, de mudar ali dentro. E muitas vezes a gente discutindo, por exemplo, tirar do ensino superior para colocar no ensino básico, muitas vezes a gente deixa de qualificar o nosso professor que vai para o ensino básico. Né? Isso daí é uma falácia, né? Eu acho que isso daí não tem menor cabimento, né? Fazer esse comparativo é mais uma coisa, como eu falei para você, assim, mais um ataque, né? Quer dizer, culpar o ensino superior pela má qualidade do ensino da educação básica. Isso aí é uma total falácia mesmo, né? Eu acho que... Porque é justamente, quer dizer, para se fazer isso, se você acha que você tem um certo financiamento, um certo nível de investimento no ensino superior, que também é altamente discutível, e você vai então dizer que você vai tirar daqui para colocar aqui, então, quer dizer, na verdade você vai sucatear o outro para dizer que vai melhorar esse. Isso não tem muita lógica, né? Acho que você teria outros mecanismos que você poderia melhorar assim, o financiamento da educação básica sem necessariamente diminuir o financiamento da educação superior. Não falando aí em valores absolutos, mas você pega, por exemplo, países desenvolvidos, eles investem na pesquisa, no ensino, 2, 3% do PIB. Né? Isso equivale, por exemplo, na Alemanha, até o final do ano, 160 bilhões de euros. Né? Ou seja, a gente acaba tirando do brasileiro a possibilidade de deter muitas vezes uma tecnologia que muitas vezes no futuro acaba tendo que importar, né? com valores agregados industriais extremamente altos. Né? Ou seja, o compromisso da sociedade frente à manutenção da universidade nesses modos. Haja visto, inclusive, né, professor, que aproximadamente 90% do conhecimento que se gera no país está dentro das universidades públicas. Exato. Isso é uma situação extremamente delicada, mas voltemos aqui para o professor Renato, né, não como um professor que nos dá uma aula agora, né, em relação a esse processo de educação e o momento que o país está vivendo,
Mas o professor também se envolve muito em pós-graduação, né? Sim. Ou seja, eu percebo esse compromisso na formação, desde o aluno que chega até aquele que se envolve também em Uhum. processos de pós-graduação, né? Pós-graduação, tudo que vem depois da graduação, não é isso? Sim. Como que é a pós-graduação em educação, e especialmente a pós-graduação que o senhor está credenciado? Tá, ok. Eu acho que, como eu falei, antes de entrar aí, né, nessa questão mais específica que você colocou, eu acho que também é parte desse processo, assim, da atuação do professor na universidade, né? Eu acho que dessa gama de atuações, assim, você, em um determinado momento, você passar a atuar na pós-graduação. Acho que isso Perfeito. completa o ciclo no sentido da formação de pessoas, né, do amadurecimento e da própria, e da sua também, né, Sem como dúvida. pesquisador, porque você vai ter que, né, você vai ter que estudar, você vai ter que preparar suas aulas, você vai ter que orientar alunos, você vai ter que, enfim, acompanhar o processo de pesquisa da área na qual você se insere, né? Eu, quando vim atuar aqui, dar aula aqui, nós não temos, né, um programa de pós-graduação na área de educação, ensino aqui no campus, né, porque nosso campus é um campus assim eminentemente da área biológica. Mas aí, acho que em 90, no final dos anos 90, eu acompanhei todo o processo de criação na Faculdade de Ciências, né, de Bauru, da Que Unesp de joia. Bauru, a criação de um programa chamado Educação para a Ciência, que era um programa que é voltado, né, de educação, mas assim com um viés para a área de ensino não só da biologia, mas assim da biologia, das ciências naturais, vamos dizer, Perfeito. física, química, Que joia. biologia. E aí então eu terminei o meu doutorado em 98, eu defendi o doutorado. E em 2000 eu me credenciei. A partir de 2000 eu me credenciei no programa, então tenho atuado lá desde então, Que dando joia. aulas e orientando, né? Começo só mestrado, depois de um certo momento mestrado e doutorado. E eu sinto como, assim, na minha experiência, pelo menos, assim, o fato de ter ido para a pós-graduação deu um diferencial muito grande em todas as minhas atividades, né? Tanto de pesquisa quanto de ensino de graduação, inclusive, né? Acho que deu um novo, vamos dizer assim, um novo impulso, uma nova... Ou seja, a pós-graduação não é um outro processo, na verdade é um organismo único. Sem dúvida. Né? É uma continuidade do processo, né? Que nos Isso. faz, na verdade, pessoas diferentes, né? Eu enxergo assim, eu acho que você pensar no que é o professor universitário, o professor da universidade, assim, eu acho que é esse conjunto todo, no meu entender, eu acho Sem que... dúvida. E o senhor, eu percebo que pelo currículo é bem muito ativo na pós-graduação, né? Está aí com 6, 7 orientandos. Eu tenho procurado. Nos últimos 3 anos, acho que eu comecei, assim, a partir do momento, nesse momento, como eu estou na VUNESP, né, exercendo novamente um cargo administrativo, dos últimos 2 anos, assim, acho que eu dei uma refreada, mas é isso mesmo, viu? Tenho vários. E orientando numa outra cidade, inclusive, a administração disso não deve ser muito fácil. Né? Não é mesmo. A gente tem que, enfim, mas é parte do nosso trabalho, né? Assim, você tem que se movimentar, né? Acho que não tem como. Acho que o princípio é esse, né? Tem que... A vida, ela se explica pelo movimento das moléculas, né? Então a gente não pode ficar parado. Pois é. Acho Professor, que... o senhor tocou no ponto administrativo, né? E a gente percebe também um alicerce importante aí administrativo durante a carreira que o senhor desenvolveu ao longo dos últimos anos aqui no nosso instituto. O senhor tocou no ponto da VUNESP, que a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco, mas antes disso o senhor também foi um dos nossos diretores aqui no Instituto de Biociências. Isso mesmo. Como que foi essa época? Conta pra gente um pouco. Então, tá, ok. O biólogo formado na UFSCar, que fez mestrado na UFSCar, depois sai para fazer pós-graduação já como professor assistente aqui no Instituto na USP, né? Isso mesmo. Se torna diretor daquele instituto que o abraçou, né? Então, o departamento que o abraça te dá a condição de crescimento pessoal, né? E aqui pensando não só o profissional, mas eu acho pensando na pessoa,
que te habilita a se tornar, olha, o maior gestor aqui do nosso instituto. Como foi esse processo de gestão administrativa? Quando eu retornei, né, assim, as minhas atividades, na verdade eu fiz o doutorado assim com afastamento parcial, então eu sempre continuei dando aulas e tudo mais. Mas de fato, a partir de 97 eu retorno de uma forma mais efetiva às atividades aqui, porque eu já estava no processo de finalização do doutorado, embora eu tenha defendido em 98, mas em 97 eu já estava mais diretamente aqui. Aí em 98 eu não tenho, assim, agora das datas, talvez alguma coisa escape. Mas eu acho que foi em 98. Eu fui eleito chefe do meu departamento. Eu entrei na chefia do departamento, que era uma coisa que eu achava que nem ia acontecer, assim, ou que talvez fosse acontecer mais tarde, né? Porque eu tinha acabado de voltar do doutorado. Mas, enfim, por várias circunstâncias, eu fui eleito chefe do meu departamento para o biênio, acho que 98, 2000. Acho que foi isso mesmo. Então, aí que começou essa que talvez seja o último segmento, né? A gente está falando muito da carreira acadêmica, isso, né? E aí, então, a atividade administrativa, que foi o primeiro passo, foi dentro da chefia de departamento. Era um departamento pequeno naquela ocasião, nós éramos, acho que, 10 docentes. Então, era um departamento pequeno. Naquela ocasião ainda nós não tínhamos ainda, porque depois houve a criação do curso de nutrição, a contratação das docentes da área de nutrição, que ficaram alocadas na... Houve essa fusão no departamento. Isso mesmo. Então aí o departamento também cresceu, né? Foi para 15, 16 pessoas. Mas naquela ocasião ainda éramos 10 pessoas. Mas assim, já foi uma experiência interessante, assim, do ponto de vista de começar a entender a universidade, o mecanismo de funcionamento da universidade, os órgãos, né, principalmente essa sistemática de ser uma instituição colegiada, participar das reuniões da congregação foi um grande aprendizado, começar a ver assim, a dinâmica, né? Naquela ocasião ainda algumas pessoas mais históricas, antigas, assim, participavam dessas congregações. Então, foi assim que começou. Professor, só fazer um parênteses. A fusão, ou na verdade, não sei se eu posso falar fusão, do Departamento de Educação com a Nutrição, foi durante a sua gestão, ou não? Deixe-me... Você lembra disso ou não? Na verdade, assim, olha, Sua gestão, que eu digo de chefe de departamento. Ah, sim. Ah, bom, então isso que eu ia falar. Acho que como chefe de departamento, sim. Pegou essa época. Porque, na verdade, assim, foi a ocasião em que nós... quando foi criado o curso de nutrição, houve uma consulta, se eu não me engano, aos departamentos. Tá Na verdade, não houve uma fusão, assim, houve uma decisão de para onde, por exemplo, assim, porque quando se criou o curso de nutrição, sabia-se da necessidade de contratação, se eu não me engano, de 3 ou 4 pessoas da área de nutrição propriamente. E aí houve uma discussão na congregação e o Departamento de Educação acabou se oferecendo para receber essas pessoas. Então, isso foi realmente na época em que eu era chefe. É porque tem se discutido, a gente está passando por um processo de redepartamentalização hoje, né? Isso e mesmo. A gente, inclusive, usa a experiência que vocês tiveram como uma experiência de sucesso, né? De ter duas áreas, em princípio, áreas distintas, né? Mas que com o tempo foram se encontrando. Né? Inclusive, hoje está se criando um programa de pós-graduação. Isso mesmo. Nem sempre assim foi tranquilo. Sim, eu acredito. Eu tenho que ser honesto. Sem não foi dúvida, assim. No começo houve um certo impacto, assim, mas eu acho que foi uma experiência positiva, assim, interessante, porque acho que com o passar do tempo, as coisas, né, acho que a gente foi conversando porque eram duas áreas distintas, sim, assim, né? Sim. Mas de fato, eu acho que acho que com o passar dos anos levou um tempo, não foi assim da noite pro dia, né? Não foi um processo, acho que de 15 anos. Foi um processo relativamente longo, isso mesmo. E aí a gente... Mas eu penso que a partir, assim, de 2000 acho que a partir da final, quando eu estava finalizando o meu mandato aqui como diretor, assim, quer dizer, na verdade, acho que eu já estava bem no final, 2012... A partir de 2012, 2013, eu acho que o departamento
essas duas áreas elas se encaixam bem, assim, se entendem e passam a ter A caminhar juntos. A caminhar de fato, juntos, na mesma velocidade, talvez. Isso, eu acho que foi. Mas você vê, olha, começou, eu acho que em 98, 99, 2000, você viu que 2012, quer dizer, foi um período longo, né? Então, ou seja, não é uma tarefa simples. Não. Muito complexa. Não é, não. Mas aí traz a Bom, experiência de chefia. Daí eu trago a experiência de chefia, a experiência de participação nas congregações, nas outras comissões que eu comecei a tomar parte e tudo mais. E aí eu saio depois da chefia e fico acho que 2 ou 3 anos, acho que 2 anos fora. Aí eu volto em 2000 a 2002, acho que 2002 a 2004, eu acho que eu volto. Eu estava na chefia, o segundo mandato de chefia, eu não completo, porque aí eu vou para vice, eu fui convidado nesse período pela professora Maria de Lourdes para uma chapa com ela, né, para ser vice-diretor dela. Perfeito. Isso. Ela me convida, porque a gestão dela, se eu não me engano, é 2005, 2008, não é isso? Né? Acho que é isso. Sim. Que acho que o meu é 2009, 2012. Exato. Isso mesmo. Acho que o dela é 2005, 2008. Ou 2004, 2008. Isso deve ser 2004, 2008. 2004, 2008, é. Então, e aí eu não termino a gestão, eu estava no meio da gestão de chefe, da segunda gestão de chefe, aí nós concorremos, nós fomos chapa única, e aí nós fomos eleitos, e então aí eu entrei nesse período então, de 2004 a 2008, fui vice-diretor. Professor, eu percebo assim, né? A gente percebe que esse envolvimento com o Instituto te habilita a ser diretor. Não é uma decisão, olha, eu quero ser diretor, da noite pro dia. Não, é um processo de formação. E você sabe que é uma coisa engraçada, assim, né? E é mais curioso isso, assim, porque, não sei, eu acho que é uma coisa que nem é você que diz. Pois é. Né? Eu acho que... Eu vou ser diretor amanhã, por exemplo, não é assim, né? Eu acho que a comunidade meio que... A comunidade meio que te indica isso, as pessoas falam isso para você, eu acho que as pessoas comentam, as pessoas vêm te falar, olha, eu acho que você deveria se candidatar, ou isso, aquilo. Então, assim, no meu caso, foi assim, como eu era vice-diretor, há uma expectativa natural de que o vice-diretor se candidate, né? Eu tive muita dúvida. Olha isso. Muita. Assim, se eu me candidataria ou não. Né? Eu demorei muito para decidir, assim, porque eu sabia o peso. Né? Eu tinha feito a minha gestão como vice-diretor junto à professora Maria de Lourdes, foi uma gestão muito compartilhada. Assim, nós trabalhávamos muito juntos, assim, muito bem. Né? Foi muito interessante, assim, porque nós não nos conhecíamos, assim, conhecíamos de vista, mas nós não tínhamos uma proximidade, assim, né? Que bacana. E nós nos demos muito bem, assim, na atividade administrativa, e ela compartilhava muito todas as atividades da diretoria comigo, né? As decisões, as discussões e tal. Então eu fui, assim, me inteirando muito do que significava assumir a direção do Instituto de Biociências. E eu sabia que eu, se fosse assumir se fosse me candidatar e fosse eleito, eu sabia que aquilo ia tomar assim, 110, 120 ou assim, % do meu tempo, né? Quer dizer, ia ser dedicação mais que exclusiva. Assim, eu sabia que eu não ia poder fazer aquilo de uma forma, sabe, assim, meio termo, uma forma assim, soft, né? Assim, ia ter que ser hard mesmo. Ia ter que ser uma coisa que ou fazia daquele jeito ou não fazia. Né? Ou se dedicava exclusivamente àquilo. E aí eu sabia o que significava isso. Perfeito. Significava abrir mão de toda outra... Né? Porque, como eu falei, acho que tinha as aulas, tinha atividade de pesquisa, tinha tudo, assim, né? Eu digo que a minha sorte foi que eu defendi a livre docência em janeiro de 2005. Eu tomei posse
como vice-diretor com a Lourdinha, acho que 10 dias depois que eu tinha defendido a livre docência, assim. E eu, assim, então, eu caí em mim, assim, eu falo uma hora que... que ligou automático. então, eu falo que, assim, que eu caí em mim, assim, o que significava começar uma atividade administrativa aqui no IB e ser vice-diretor, na hora que eu estava entrando na cerimônia, no anfiteatro aqui, daqui do IB, na cerimônia de posse. Foi muito impressionante. A ficha caiu, porque eu tenho um amigo meu que falou assim, nossa, Renato, você fez uma cara tão estranha. Eu falei, olha, porque foi naquele momento que a ficha caiu. Assim, meu Deus do céu. Tá na nossa mão. Agora tem que ser, né? Então aí foi todo esse processo, então foi muito rico já na vice-direção. Então eu já sabia muito bem o que me esperava e como deveria ser. Quais eram os desafios para o próximo ano? E o ano? sacrifício que até hoje eu sei que eu tive que abrir mão. Né? Eu estava quase que saindo do país naquele momento, eu estava com uma série de coisas já acertadas para fazer um estágio de pós-doc. Então, assim, eu sei que eu abri mão, né? Mas, assim, não me arrependo, não, assim, porque eu abri mão de uma forma bastante consciente. Talvez por isso que eu tenha demorado muito, assim, as pessoas ficavam me cobrando muito, né? Se você vai sair, não vai sair, vai sair. E eu fiquei pesando muito, assim, né? E aí eu falei, não, eu acho que a minha obrigação é me candidatar. Se a comunidade entender que quer que eu permaneça, aí eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, seriamente. Caso contrário, eu já tenho um plano B. Caso contrário, eu também não vou morrer, né? Eu vou ter já um plano B que eu vou ter... Mas aí é eleito. Aí eu sou eleito, Tinha outra chapa na época? Como é que foi? Tinha uma concorrência, tinha uma outra chapa. Ah, que legal. Então, assim, mas eu acho que o processo eleitoral foi bem... Eu sempre achei, assim, e continuo achando isso, assim, acho que o Instituto, eu sempre achei que era uma unidade, assim, bastante madura, assim, sabe? Então, acho que, porque eu fui vendo depois, principalmente quando eu fui diretor, né? E a experiência de conversar com outros diretores de outras unidades, de vivenciar as atividades e os problemas que as outras unidades vivenciavam naquele período, eu fui percebendo assim muita coisa assim que era um privilégio assim ser diretor do IB era um privilégio, porque assim as coisas eram mais tranquilas, assim havia uma maturidade, lógico que nunca é assim de 100%, né, claro. do grupo todo, né, que compõe a comunidade, mas havia um número muito expressivo de pessoas envolvidas, pessoas sérias. Então, assim, acho que o processo eleitoral pelo qual eu passei, assim, foi um processo bastante, sabe, claro. Tranquilo. A gente fez debates, a gente fez as campanhas, a gente expôs as ideias. Então, acho que foi uma coisa muito civilizada, eu diria assim, bem que eu acho que nem sempre é assim, né, nos lugares. Eu via histórias assim das pessoas se degladiando. Exatamente. Acho que a intenção não é essa, nunca foi. Né? Nunca foi. Eu acho que aqui pelo menos a gente sempre manteve um padrão que eu acho que era um padrão bastante interessante, assim. E aí então eu entro na direção em início de 2009. Tá certo. Né, e aí começa todo E aí para assumir a chapa então que o elege, houve uma vice. Sim. A vice foi a professora? Professora Dalva. Professora Dalva, sim. A professora Dalva foi uma... Que já esteve conosco, inclusive. Ah, já esteve com vocês, A professora Dalva foi, assim, uma grata surpresa. Era uma pessoa que eu já admirava de longa data, assim, nós também não éramos próximos. Não éramos. Mas eu já tinha uma admiração pelo envolvimento dela com o Instituto. Já tinha sido, assim, já tinha participado de várias congregações que ela também participava e gostava das colocações, da postura dela, da seriedade, do envolvimento dela com o Instituto. E então decidi convidá-la, né? Para quem não sabe, não é, Renata? A gente fala às vezes, não tinha um contato tão próximo, porque muitas vezes imagina o IB como um prédio, onde todos os departamentos estão próximos, mas geograficamente os departamentos aqui no Instituto, para quem não conhece, fica o convite, né? Isso. Eles ficam distribuídos, né? E muitas vezes o departamento de educação com o departamento de morfologia é alguns bons minutos de caminhada, né? Pois é. E aí a gente também está sempre sobrecarregado de atividades, Exatamente. Né? E a gente chega
no nosso departamento, na nossa sala, no nosso laboratório, e tem que preparar aula, tem que atender aluno, então a gente fica muito absorvido muitas vezes nos nossos departamentos, né? Infelizmente a gente tem poucas oportunidades às vezes de encontrar as pessoas, os colegas, né? E quem sabe fazer as amizades. Então. E quando você passa a fazer parte de atividades administrativas, você passa a ter essa convivência, porque você vai a reuniões, você vai à congregação, você vai a alguma comissão, você vai ao conselho de curso, você vai ao conselho da pesquisa, aí você começa a interagir com o coletivo, com a comunidade, isso mesmo. Hoje nós temos por volta de 140 docentes. Naquela época, o senhor lembra mais ou menos? Você tem uma pergunta de número? Ah, sim. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que era algo em torno, será que 150 ou 170? Eu tenho dúvida, eu acho que talvez 170 fossem os servidores técnico-administrativos e eu acho que docentes eram em torno de 150. Está havendo um enxugamento da máquina. Eu acho que sim. Né? Não, com certeza, né? Eu acho que eu digo isso com certeza em função do que eu vejo no meu departamento, sim. Por exemplo, né, que nós tivemos, acho que entre aposentadorias e pessoas que pediram demissão, acho que 4 e não tivemos reposição ainda. E se esse número se estende aos demais departamentos, que nós somos em 13, né? Isso acaba se tornando 40, 50 docentes que não foram repostos. É isso mesmo. Professor, mas qual foi o grande desafio dessa gestão? Em se tornar, olha, agora caiu... Antes tinha caído a ficha como vice, agora caiu a ficha como diretor. Né? A caneta está na minha mão, né? Eu tenho que congregar isso na comunidade e liderar essas decisões. Qual foi o grande desafio dessa gestão? Eu acho que o grande desafio que nós tínhamos, acho que eu e a Dalva nesse período, era muito assim, de fazer uma administração compartilhada mesmo com a comunidade e assim, aprofundar um processo de reconhecimento do Instituto assim, como uma unidade da Unesp diferenciada. Ótimo. Assim, do ponto de vista diversos, né, do ponto de vista do ensino, da pesquisa, né, da extensão, assim, da maturidade dessa unidade, como uma unidade que tinha uma importância. Então, assim, a gente trabalhou sempre muito assim, tentando fazer isso junto à reitoria, naquela época, e também aprofundando muito um trabalho, que eu acho que é um trabalho também que está sendo feito agora, que é por isso que eu falei no início, né, da importância dessa recuperação histórica, que é um pouco também essa ideia, assim, nós já tinha tido início já na gestão da professora Maria de Lourdes, e a gente tentou aprofundar, que era um pouco a divulgação do que nós fazíamos. Porque eu sempre disse isso muito em várias congregações. A gente faz muito, mas a gente não mostra. A gente não mostra. A gente faz muita coisa em todas as áreas. Sem dúvida. Mas a gente mostra muito pouco, né? A gente se acostumou a ficar nessa loucura de fazer, e a gente esquece da possibilidade. Então aí começou, porque também já era um pouco a política da reitoria de assessores de imprensa, de contratação. Então nós começamos um trabalho grande assim também, assim, dar ênfase nisso. De divulgar, né? De colocar muito, principalmente na imprensa local. Sem dúvida. Né? Porque nós tínhamos pouquíssimas notícias do Instituto. Né? As pessoas em Botucatu, eu ainda acho que isso tem uma certa expressão, mas naquela época era muito mais forte ainda, assim, em que você falava da Unesp e as pessoas imediatamente se remetiam à faculdade de medicina. Então havia um desconhecimento, assim, né? O Instituto de Biociências, né, o que é o Instituto. Então a gente começou a fazer um trabalho grande assim, de inserir notícias nas mídias locais. Professor, eu posso estar enganado. Foi aí que começou o Venha Conhecer o IB ou não? Não, o Venha Conhecer o IB é mais antigo. A gente continuou realizando, incentivando, mas ele é anterior. O Venha Conhecer o IB é bem mais antigo. Quando eu vim para cá, em 92, ele já existia. É uma ideia muito antiga. É uma ideia que ele foi mudando um pouco de formato e características, mas essa ideia de fazer um evento assim que as pessoas vinham até o Instituto e conheciam, isso já desde 93 pelo menos, ou 92 mesmo, quando o primeiro ano que eu vim aqui, eu já participei.
Já existia uma ideia nesse sentido. E ele de fato tem uma importância extrema quando você imagina quebrar o muro da universidade. Sem dúvida. Para mostrar para a população local, né? Uhum. Hoje nós temos aí uma agência de divulgação científica que trabalha de forma bastante séria. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais investir nisso, eu acho que é muito importante. Muitas vezes, assim, o fato de não ter tido esse comprometimento antes, talvez tivesse hoje gerado essa desconfiança da universidade como um local de formação, né? Formação do conhecimento, formação do valor individualizado do aluno, né? E conhecimentos que são relevantes, né? Que são importantes, que vão ter um papel na sociedade, que vão contribuir para a melhoria de diferentes campos, né, na sociedade. Acho que são agentes transformadores, né? Acho que a gente precisa muito, cada vez mais fazer com que essas ideias, essa compreensão chegue, né, ao maior número possível de pessoas, né, na comunidade. E a gente vive uma era, talvez, tecnológica tão importante que usar essas ferramentas a nosso favor, realmente ela é... Pois então. Hoje você pode ver sobre o Instituto no celular. Sem dúvida. Engraçado que parece uma coisa hoje como membro do nosso corpo. Isso mesmo. Não ter um celular, não ter uma internet móvel, né? Ou seja, há 15 anos atrás, isso não existia nessa dimensão. Sem dúvida. Ou seja, houve um progresso. Professor, já houve uma sinalização do nosso tempo, mas eu queria, antes de finalizar, nós temos dois outros aspectos. O primeiro é o da VUNESP. Tá, ok. Né? Então, eu saio do Instituto, levo a minha experiência agora para a VUNESP. Como é esse processo? O que é a VUNESP? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Tá, ok. A VUNESP está completando esse ano 40 anos. Ela foi criada, é uma fundação que foi criada inicialmente para a realização do vestibular da universidade, até por isso do nome, né, o vestibular da Unesp. Ela foi criada para se ocupar do gerenciamento da prova, né, enfim, da elaboração, da aplicação do vestibular da Unesp. Mas, a partir daí, ela só fez crescer, né? Ela foi se especializando cada vez mais hoje eu poderia dizer assim, acho que é uma grande empresa especializada em realização de processos seletivos das mais variadas naturezas. Assim, eu acho que tem 3 grandes frentes, que são os vestibulares, sem dúvida, porque aí não só o vestibular da Unesp, mas os vestibulares do Brasil todo, concursos públicos e processos seletivos, e grandes avaliações. Né? Há muitos anos, por exemplo, o SARESP, que é aquela avaliação que é feita da educação básica aqui no estado de São Paulo, né? da rede pública estadual de São Paulo, o SARESP é realizado pela VUNESP acho que, se eu não me engano, há 11 anos já. Olha isso. E a VUNESP se estende hoje para o país ou ela se restringe ao estado de São Paulo? Não, ela tem experiências no Brasil todo, ela tem clientes, né? Assim, ela realiza projetos desde o Rio Grande do Sul, Acre, Pará, o Brasil todo. São muitos projetos, ela cresceu muito. Hoje ela é uma instituição muito forte. Ou seja, mais essa missão aí nesse processo. Essa tem sido uma experiência bastante interessante, porque é uma experiência de administração, mas é uma administração não, assim, numa empresa, né, não é exatamente dentro da universidade. Então, assim, tem uma velocidade, tem uma dinâmica que é muito diferente, assim, é muito rápida, o problema surge, você tem que resolver imediatamente, senão, sabe, assim, então, que daqui a pouco vai surgir outra, então você tem que fazer as coisas de uma forma muito, muito ágil, assim, e com qualidade, você não pode também tomar qualquer decisão, então você tem que conseguir fazer isso de uma forma bastante... próximo da falha zero, né? Então não pode, né? Então, acho que... Você tem muitas vezes a inversão de um vestibular, por exemplo, isso custa muito caro, né? Porque aí você tem um cliente, esse cliente está pagando por aquele serviço, então você tem o compromisso de ter essa qualidade e que realmente... envolve milhares de pessoas. Exato, né? Imagina concursos, né? Você tem concursos lá que são concursos que têm,
às vezes 100 mil, né, concursos, não só vestibular, porque o Sem vestibular dúvida, ele tem, mas depende de um concurso muito grande, da área jurídica, por exemplo, concursos de área jurídica que são muito procurados, eles às vezes têm um número de candidatos muito grande, imagino com a responsabilidade disso. Né? Joia. Professor, e o último ponto que eu queria tocar no assunto é o agradecimento mesmo. Acho que tê-lo conosco hoje foi e permanecerá um momento de extrema felicidade. Né? Felicidade por vários aspectos. A gente entende os compromissos do professor, a gente pautou alguns, e a gente percebe as tarefas do dia a dia nos tiram muitas vezes de ter uma agenda onde eu tenho a disponibilidade. E o senhor, encontrando esse momento de estar aqui conosco hoje, a gente comemora bastante e nos traz uma satisfação muito grande. E essa satisfação, professor, é claro que ela se estende pelo compromisso do professor com a casa de ensino. Né? A casa de ensino que, por seu mérito, por seu valor principal, transforma pessoas, né? Transforma valores, transformam meninos, muitas vezes, que chegam em profissionais, que a gente distribui aí de um modo bastante responsável com a sociedade. Então, eu venho também agradecer a missão que o Departamento de Educação tem com o Instituto, né? Em trazer essa parte da licenciatura, essa parte da educação e dessa maneira de pensar os nossos alunos. E é com muita felicidade que eu me coloco como um colega do Departamento de Química ali perto, né? Em tê-lo conosco, em compartilhar com a gente essas experiências que são experiências grandiosas, né? E que nos coloca, olha, nós estamos realmente, foi nos dado um bastão, eu tenho falado bastante disso nas nossas conversas, acaba até se repetindo. Houve pessoas que fizeram a congregação de ideias no início, né? Que, olha, é momento de se discutir o Instituto. Vamos criar em Botucatu um Instituto de Biociências, que trouxe aí várias experiências de outros nomes, inclusive. Foi passado o bastão por pessoas como o senhor, que o senhor manteve e aumentou a velocidade. Ou seja, eu acho que nós temos uma identidade. Sem dúvida. Né? A manutenção dessa identidade não é tarefa fácil. Né? E pegar, por exemplo, a missão de um professor que se propõe a deixar alheio às suas atividades acadêmicas para fazer uma parte administrativa e manter essa identidade, realmente é uma tarefa nada fácil, né? Sem dúvida. Do aspecto pessoal e de também se responsabilizar pelo caminhar do vagão, né? Nós temos um trilho a ser seguido né? E esse trilho tem 140 docentes, 150 docentes, cada um com a sua particularidade, com os 13 departamentos, né? Então, ou seja, liderar uma congregação não é uma tarefa simples. Não, né? não é mesmo. E eu venho também agradecer esse aspecto, né? De manter a identidade do Instituto, intensificar isso com a sociedade, né? E fazer com que nós tenhamos cada vez mais a convicção, talvez, olha, nós somos sim transformadores, nós temos uma responsabilidade muito grande nas mãos. E por ser uma casa de ensino, o aspecto de educação tem que estar sempre atrelado a esse processo de transformação. Eu agradeço imensamente a oportunidade em tê-lo conosco. Eu é que agradeço muito pelo convite, a você, a todo o pessoal da equipe, pelo trabalho e parabenizo vocês por esse trabalho, que eu acho que é de suma importância, né? Acho que a gente tem que ter a memória de todo esse processo, né? Então acho ótima a iniciativa de vocês. Muito obrigado pelo convite. A palavra nossa é essa também. Muito obrigado pela oportunidade.